Fala galera, aqui é o professor Leonardo Aragão e vamos aí para mais uma aula de geografia, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a geografia da indústria, né? Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai abordar? Nós vamos falar sobre a industrialização estadunidense, falar sobre os principais países ali, né? A questão industrial dos principais países da Europa e da industrialização asiática. Também falando só dos principais países, né, gente? Porque a Europa e a Ásia são muito grandes, então a gente vai, se fosse falar um por um, seria muito longa essa aula e tudo mais, então a gente vai falar somente dos principais, certo? Então vamos lá. Falando sobre a industrialização dos Estados Unidos. Gente, eu quero lembrar para vocês que os Estados Unidos, todo modo de produção, tanto no modo agrícola quanto industrial, eles vão usar o termo belts, né? Que são os cinturões. Então, na questão da industrialização estadunidense, nós vamos ter dois cinturões muito importantes, que vai ser o Manufacturing Belt, esse de rosa, né? E o Sun Belt, que vai ficar aqui mais ao sul, né? E na costa do Pacífico. Então, vamos falar especificamente sobre o Manufacturing Belt ou Rust Belt, né? Esse Rust Belt vem do cinturão do ferrugem. Por quê? Por uma característica de industrialização mais antiga, né? Então ele vai receber esse nome também de Rust Belt. Então, o que a gente tem que saber sobre o Manufacturing Belt? É um antigo centro industrial, né? Então ele vai ser o primeiro polo industrial estadunidense. Ele vai se localizar no nordeste dos Estados Unidos. E isso vai ter alguns fatores, né? Por que ele vai se localizar ali? A gente pode falar sobre a proximidade com as fontes de matérias-primas, né? Já que ele vai estar ali na região dos Grandes Lagos, que vai ser rica em minérios, né? Nós vamos falar da mão de obra, né? Ali vai ter num primeiro momento, ali vai ser a maior parte da concentração populacional dos Estados Unidos. Uma herança colonial, né? Por quê? A gente vai ver, não sei se vocês lembram lá da aulinha de história, falando sobre 13 colônias, né? Onde a gente vai ter um sul agrícola, né? E um norte já para população, né? Para se colonizar, no caso, e viver ali. Então, ali vai ter a população ali vai ter essa noção, né, de crescer, expandir, melhorar a cidade, infraestrutura e tudo mais. O mercado consumidor, né, já que no sul agrícola, a gente vai ter o quê? A mão de obra escrava, né? E o escravo, infelizmente, né, não recebe, não ganha dinheiro, não tem como rodar o dinheiro ali naquela região. Já no norte estadunidense, a gente vai ter uma mão de obra assalariada. E vai ter eficientes redes de transporte, com destaque para o hidroviário, né? Já que a gente vai ter acesso ao mar pelo Oceano Atlântico e os Grandes Lagos, que vai fazer com que a gente consiga, né, circular naquela região, certo? Só que quando chega na década de 70, gente, essa região começa a entrar em decadência. Por quê? Gente, a década de 70 foi um boom tecnológico tão grande que é o momento que a gente fala que a globalização começa a acontecer de fato, né? Porque a gente vai ter melhoria nos telefones, no transporte, telecomunicações, então tudo isso vai expandir muito, né? E isso vai fazer com que tenha uma nova mecânica na questão industrial do mundo como um todo, né? Então, vai ocorrer uma mudança, né, de indústrias, de focos industriais. Então, por exemplo, o Manufacturing Belt, ele vai ser o quê? De metalúrgicas, de siderúrgicas, automobilísticas, que são o quê? Indústrias mais antigas, né? Indústrias de um primeiro momento, da segunda revolução industrial e tudo mais. E também, a gente tem que destacar que algumas cidades do Manufacturing Belt, elas acabam conseguindo se modernizar também. Elas acabam conseguindo fazer crescer, né, sem perder muito economicamente. Um exemplo disso é Nova York, né, que vai virar uma metrópole, a maior metrópole do mundo, né, em relação a bens e serviços, né. A questão financeira ali, né, as finanças, os bancos e tudo mais, não é à toa que a Bolsa de Nova York é a bolsa de valores mais valorizada do mundo e tudo mais, certo? E aí, agora a gente vai falar sobre o Sun Belt. O Sun Belt, gente, é essa parte aqui, né, que vai pegar todo o sul dos Estados Unidos. Qual é a característica do Sun Belt, né? O que vai acontecer? Vai ocorrer a valorização da costa do Pacífico, né, por causa da Ásia, né? Se a gente lembrar da Ásia, a gente vai ter o quê? A Índia é um grande mercado consumidor. A China é um grande mercado consumidor, né? O Japão, um país com uma tecnologia de produção de tecnologia de ponta. Então, aquela região ali, ó, da costa do Pacífico,
ela vai ficar muito valorizada, certo? Então, você produzindo, você levando suas indústrias para aquela região, o que acontece? Facilita, né, o transporte. E aí também vão ter outras características. Nós vamos ter universidades, que é importante, né, que é importante para poder produzir ciência, e universidade, que é importante para produzir o quê? Mão de obra qualificada, né, gente? Então, isso aí é uma dupla, né? Ciência e mão de obra qualificada, onde a indústria, né, a gente vai ter os tecnopolos, que vai se formar em toda essa região aí do Sunbelt, né? E aí, essa região ela vai ter uma característica, né? O quê? A produção tecnológica ali vai ser muito grande, né? A gente vai ter biotecnologia, eletrônico e robótica. Não é à toa que na Califórnia, né, bem aqui, ó, na costa do Pacífico, no estado da Califórnia, é onde vai ter o Vale do Silício, né, gente? Onde está a sede de grandes empresas como Facebook, Google, Microsoft e por aí vai, certo? Então, agora entrando aqui na industrialização europeia, né, então a gente falou dos Estados Unidos, agora vamos partir para a parte da industrialização da Europa. Gente, esse mapa aí, como vocês podem ver, tem várias manchinhas, né? E eu quero que vocês reparem nas manchas vermelhas. Por quê? As manchas vermelhas são as manchas industriais que ocorrem ali na Europa, certo? E olha só, gente, se a gente cortar a Europa no meio, ó, aqui do caso, da Alemanha para a Rússia, nós vamos ver o quê? Uma quantidade de manchinhas vermelhas bem menor do que se a gente cortar, por exemplo, da Alemanha para a Espanha. Isso por quê? Gente, isso é uma herança da Guerra Fria, né? A gente vai ter um país bipolar, né? Dois polos, que é o quê? O soviético e o capitalista, né? Onde a Rússia, que vai dominar toda aquela parte ali, né? Da oriental, no caso, né? Toda a Europa oriental, vai ter uma industrialização mais fraca do que a Europa capitalista, né? A Europa ocidental. Então, isso a gente vê esses reflexos até hoje. Então, vamos falar sobre a mais importante, o país mais importante industrialmente da Europa, né? Que é o quê? A Alemanha. Gente, ela vai ser a maior potência industrial da Europa, né? A industrialização mais concentrada vai ficar ali no Vale do Rio Reno, né? Que é o quê? É bem aqui, ó. Vocês estão vendo essa aglomeradinha aqui de cidades, ó? Essa parte vai ser a mais industrializada. Gente, por quê? Ali vai ter o Rio Reno, um rio muito importante na Europa, e vai facilitar o quê? O escoamento da produção. Gente, toda a indústria vai procurar o quê? Uma boa localização para escoar sua produção. Não é à toa que esse Rio Reno ele vai desembocar lá na Holanda, certo? E lá na Holanda, lá na cidade de Roterdã, que é justamente o porto mais importante da Europa e durante muito tempo o porto mais importante do mundo, né? Então ela vai ter uma expansão, né, dos setores tecnológicos, informática e aeroespacial ali na Alemanha, e contrapartida a gente vai ter o quê? Uma queda, né, na produção ali nos setores tradicionais, né, siderúrgicas, indústria têxtil, né. E na Alemanha a gente vai ter o destaque para algumas grandes empresas que são muito conhecidas, que é a Volkswagen, a BMW, a Bayer, a Bosch, a Adidas, né, essas todas aí vocês conhecem. E aí vamos falar sobre o espaço industrial francês, que vai ser o quê? A segunda maior potência industrial da Europa. Então a gente vai ter que destacar alguns polos industriais da França, que vão ser o polo industrial do Vale do Rio Sena, né? O Rio Sena é esse que fica mais ao norte aqui, ó, e passa por Paris, certo? Ele vai ser um polo industrial ali, né? Nós vamos ter também o Vale do Rio Ródano, que é aqui, ó, Marselha, Lyon, é bem aqui ao sul, né, que vai desembocar onde? No Oriente Médio. E a região da Alsácia-Lorena, que é o quê? Bem aqui na divisa, ó, com a Alemanha. Essa parte, gente, ela é rica em minérios, por isso ela é tão importante industrialmente e tudo mais. Portanto que na Segunda Guerra Mundial ocorreu um conflito muito grande naquela região. Por quê? Porque a Alemanha tinha o interesse de dominar essa região, né? A industrialização da França ela vai ser bem diversificada, né? Então a gente vai ter siderúrgicas, indústrias automobilísticas, aeronáuticas, militares e têxtil, né? E tem grandes empresas ali que vão ser Airbus, a Renault, a Peugeot, a Citroën, certo?
Então, gente, vamos falar aí sobre o espaço industrial da Inglaterra, né? Lembrando que a Inglaterra, quando a gente fala em industrialização, logo a gente lembra da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, gente, vai ser o berço da primeira revolução industrial, né? Então, a questão industrial começa na Inglaterra. Em 1980, a industrialização inglesa vai passar ali pela crise industrial, que é o quê? Uma desindustrialização, né, que vai ocorrer no país. Por quê? Gente, pensa comigo, a Inglaterra, muitas indústrias, um espaço muito valorizado, entra ali na União Europeia, né? Então passa a ser mais barato você comercializar com ela, mesmo não estando nela. Então o que as indústrias vão fazer? Vão fugir da Inglaterra, vão para outros países da Europa. Por quê? Porque não tem taxa para a gente poder levar nossa mercadoria até a Inglaterra. Então não tem por que ficar ali naquele mercado consumidor pagando mais, se a gente pode ir para outro mercado e pagar, né? No caso, o transporte já está mais barato nesse período. E as questões financeiras, né? Questões de tratado comercial entre os países já estão bem fixados. Então acaba acontecendo esse processo de desindustrialização, certo? Gente, a industrialização na Inglaterra, ela vai se concentrar ali no corredor Liverpool e Manchester, né? Então a gente vai ver aqui, ó, Liverpool com uma saída para o mar e ligando até Manchester, certo? Vai ser um importante polo industrial, né? Em Londres, né? Aqui como a gente pode ver, ó, e ao longo de todo o rio Tâmisa, né? Aqui, ó, vai cortar aqui a Inglaterra. Então esses vão ser os polos industriais da Inglaterra. Aí, as principais indústrias da Inglaterra vão ser as químicas, as siderúrgicas, a têxtil. Essa indústria mais antiga, assim, né, a gente vai encontrar em maior quantidade aonde? Em Manchester, certo? Já as tecnologias, já as indústrias, né, ligadas a tecnologias, coisas mais modernas, como a naval, a petroquímica e a eletrônica, gente, a gente vai encontrar onde? Em Londres, certo? Então a gente vai ter essa característica aí, né? Indústrias um pouco mais antigas ali, ó, em Liverpool, em Manchester, certo? E as mais modernas em Londres. E aí a gente vai entrar na questão industrial da Ásia, né? Então, lembrando mais uma vez que na Ásia a gente não vai falar sobre tudo, né, gente? Olha o tanto de país que a gente tem para falar. É muita coisa. Então a gente vai se limitar a falar da China, Japão e os tigres asiáticos. Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente do Japão, né? Que vai ser a terceira maior potência no espaço industrial do mundo, que durante muito tempo foi a segunda maior economia do mundo, né? Perdendo apenas os Estados Unidos. E o Japão, ele vai ter dois momentos importantes para a industrialização japonesa, certo? Que vão ser o quê? A era Meiji e o pós-guerra, né? Gente, o que era a era Meiji? Foi a abertura do Japão. O Japão deixa de ser feudal e se abre para o capitalismo, né? E acaba acontecendo o processo de ocidentalização, né? Então o Japão ele começa a abrir para o capitalismo, começa a chegar outra cultura. Então o Japão passa a se ocidentalizar, beleza? E também de quebra começa a industrialização. Então o Japão começa a se industrializar. Nesse período o Japão começa a investir muito em educação, ele começa a fazer com que os japoneses estudem na Europa, estudem nos Estados Unidos e tragam conhecimento para dentro do Japão, né? Esse foi um dos processos que eles utilizaram aí para poder fazer esse boom industrial, né? Boom econômico que eles vão passar. E no pós-guerra, gente, o pós-guerra, né? Pós-guerra é o quê? Pós-Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foi um grande conflito que aconteceu com vários países do mundo, onde a economia do mundo ficou quebrada, né? Então os países asiáticos também sentiram isso, né? Inclusive o Japão que participou, né? Estava ali direto na Segunda Guerra Mundial. Então ali vai ocorrer o quê? O reerguimento da economia japonesa, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão vai começar a fazer o processo de reerguimento, né? Ele vai começar a crescer economicamente. Claro, para isso ele vai ter a ajuda dos norte-americanos, né? Que vão ser o quê? Vai ter um incentivo financeiro, que a gente vai conhecer como Plano Colombo, né? Vai ser o nome desse plano aí, de ajuda financeira para os países asiáticos, no pós-guerra. E com esse investimento e tudo mais, a gente vai ter o quê? O milagre japonês, que é o quê? É quando o Japão se ergue ao ponto de virar a segunda maior economia do mundo, né? Em muito pouco tempo.
Então, como que o Japão vai fazer essa industrialização dar muito certo? Gente, o Japão, ele é um país com pouco território, né? A gente pode ver, eles são ilhas, são várias ilhazinhas. Então, ali vai ter pouca matéria-prima, então eles vão ser obrigados a importar toda a matéria-prima, certo? E, em contrapartida, o que eles fazem? Exportam produtos com tecnologia de ponta, fazendo que a balança comercial deles seja muito mais favorável. Então, esse é o segredo aí, né, do Japão nesse processo de crescimento econômico e industrial. E aí vamos falar da China, né? Gente, a China é a segunda maior economia do mundo, né? A industrialização na China, ela começa ali com uma indústria de base, né, no Nordeste chinês, né, como a gente pode ver aqui, ó, na região da Manchúria. Gente, o que é indústria de base? Indústria de base é aquela, né, indústria feita para poder colher matéria-prima, né? É aquela que vai trabalhar com a matéria-prima, certo? E ela vai ficar na região da Manchúria por quê? Gente, a região da Manchúria é uma região rica em minérios. Então, ela vai acabar instalando as indústrias ali, para quê? Para poder extrair aquele minério e começar uma produção, beleza? Então, a partir de 1978, vai correr um espetacular ritmo de crescimento da China, né? Então, pensa aí, gente, em 1978 começa esse processo de crescimento econômico da China. Quando a gente chegou ali em 2010, mais ou menos, então uns 30 anos depois, que a gente vai ver que a China vai ser a segunda maior potência econômica do mundo. Então, eles crescem de forma absurda, certo? A China vai ter um crescimento industrial e econômico muito grande, muito rápido. Aí, a gente tem que falar o quê? Quando a gente lembra da China, falar da China, a gente tem que lembrar o quê? Das zonas econômicas especiais, né? Que são as EEs. Que, no primeiro momento, vão se concentrar onde? Ali na região do Sudeste chinês, né? Então, ela vai sair do Nordeste chinês e passa o quê? As indústrias passam a se concentrar onde? No Sudeste chinês. Beleza? E um detalhe. Gente, se a gente cortar a China aqui no meio, ó, a gente vai ver que a industrialização dela se concentra na parte oriental, né? Aonde? Justamente ali na saída para o mar. E na parte ocidental, nós vamos ter indústrias de menor porte, a população também é bem menor ali, então vai ter uma falta de mão de obra e tudo mais. A gente vai destacar, né, as indústrias chinesas, as mineradoras, as siderúrgicas, as maquinárias, né, as petroquímicas, eletrônicas e de telecomunicações. Gente, lembrando que essas duas são muito importantes, né? Essas duas últimas, né? As eletrônicas e as telecomunicações. A de eletrônica, a gente vai ver que a China está crescendo muito nesse mercado. Elas vão ter grandes empresas nesse ramo, né? Como a Huawei, a Xiaomi, né? Essas aí são as empresas mais conhecidas nesse ramo. E telecomunicações. Hoje em dia, a China ela é responsável, ela é a que mais tem, né, a tecnologia 5G. E isso acaba causando um conflito aí no mundo, né? Porque os Estados Unidos ainda está atrás dessa tecnologia e a China tem essa tecnologia e exporta essa tecnologia. E os Estados Unidos, como uma forma de defender aí, de tentar competir, acaba aplicando sanções a países que aceitam essa tecnologia chinesa. Isso aí é um conflito geopolítico atual. Isso aí vale a pena vocês darem uma procurada, que é uma parada bem interessante. Certo? E aí, vamos falar sobre os tigres asiáticos. Gente, os tigres asiáticos eles vão ser um grupo de 4 países asiáticos. Que vai ser a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, né? O crescimento industrial, né, ele vai ser o quê? Através de investimentos estrangeiros. Por quê? No pós-guerra, o que aconteceu lá na Ásia? Eles receberam um incentivo financeiro, né? O quê? O Plano Colombo, né? Foi um incentivo norte-americano. Então, eles pegaram esse dinheiro, aproveitaram e investiram na industrialização, focando o quê? No mercado externo. Então, eles fazem mais ou menos a mesma coisa que o Japão. A gente pega aí Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, são o quê? Países com um território bem pequeno. Então, eles não são ricos em matérias-primas. Então, o que eles vão fazer? Igual o Japão. Importa toda a matéria-prima e exporta tecnologia.
Então faz com que a balança comercial deles fique bem favorável, né? A gente vai destacar, né, como a maior potência aí desses tigres asiáticos, a Coreia do Sul, né, que vai ter algumas grandes empresas, essas que são mundialmente conhecidas, que a gente conhece, né, que é a Hyundai, a Samsung e a Look Gold Star, né, que vai ser a famosa LG. E, aproveitando esse crescimento, né, vai ter alguns países que vão se aproveitar disso, né, vão copiar, vão começar a ter esse crescimento também feito dessa forma e vão ser chamados, né, denominados de os novos tigres asiáticos, certo? Então esses países vão ser a Tailândia, a Indonésia, a Malásia, Filipinas e Vietnã, beleza? E aí agora, para a gente não esquecer, né, vamos recapitular um pouquinho sobre tudo que a gente viu na aula hoje, que foi o quê? Industrialização estadunidense, a gente vai lembrar o quê? Dos belts, Vale do Silício, produção de tecnologia, certo? Industrialização europeia, destaque para o quê? Para a Alemanha, França e Inglaterra na Europa. E industrialização asiática, a gente vai lembrar o quê? Do Japão, né, que produz tecnologia de ponta, né, exporta tecnologia de ponta. A China, líder no mercado de telecomunicações atualmente, e os tigres asiáticos, que crescem aí cada vez mais economicamente, industrialmente, com os melhores, um bom índice aí de DH em relação ao mundo, certo? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha tudo ficado claro, e é isso, e até a próxima.